Fala galera, no Vitimengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Análise. Números mostram que Pulgar é um dos jogadores mais importantes do início da era Tite no Flamengo. O Flamengo, ao longo de 2023, teve diversos treinadores, nenhum deles deixando saudades entre os torcedores e apresentando resultados satisfatórios para o clube. Vitor Sampaoli e agora Tite, que recentemente completou um mês no cargo, ainda não atingiram o ponto em que os torcedores possam opinar com lucidez sobre sua eficácia. Contudo, em seus poucos jogos, alguns aspectos chamam a atenção de Tite, dos analistas e, sobretudo, da apaixonada nação rubro-negra. Destaca-se a relevância de Pulgar para o Flamengo, sendo um dos melhores atletas na temporada. O chileno atravessa um excelente momento e destaca-se não apenas por seu desempenho individual, mas também pelas assistências, dominando o meio-campo. Pulgar tem se destacado na criação de jogadas, proporcionando liberdade aos colegas de equipe para marcar gols. Esteve presente em momentos cruciais, como nas assistências para Pedro diante do Palmeiras e para Arrascaeta contra o Fluminense. 2 assistências, ambos resultando em gols. Vale a pena conferir os números do jogador sob a direção de Tite e sua contribuição para o time flamenguista. A torcida vai ficar enlouquecida. Landim acaba de decidir isso sobre Gabigol. Presidente do Flamengo bate o martelo sobre renovação do camisa 10. A chegada de Tite no Flamengo nessa reta final fazia parte de um projeto da diretoria, onde tinha como intenção que o comandante participasse de forma ativa da reformulação do elenco visando 2024. Entretanto, alguns nomes que estavam confirmados para deixar o elenco, hoje se tornaram dúvida. Apesar de ter como objetivo a rejuvenescimento do elenco, além, claro, de não ter mais o status de inegociável no clube, na prática a situação não é bem essa. Já que mesmo apresentando um desempenho bem abaixo e longe do melhor futebol que apresentou no rubro-negro, a gestão negocia a renovação de Gabigol. Com vínculo até em dezembro de 2024, a intenção era estender por mais 4 anos, totalizando 5, além de uma compensação financeira. Mas a atitude da gestão atual não foi criticada apenas pela torcida, mas também por membros da gestão que questionam o que justificaria esse prolongamento de vínculo diante do que vem sendo apresentado. De acordo com informações do jornalista Mauro César, nem mesmo os apoiadores do atual presidente concordam com a renovação. A repercussão foi muito ruim, inclusive dentro da diretoria. Eu posso dizer que potenciais candidatos a presidente do Flamengo, que herdaram o cargo do Landim se forem eleitos, também são contrários. Gente da própria diretoria que também quer se candidatar à presidência do Flamengo, pelo menos 2 nomes, não sorriem para a ideia de renovação. O comunicador ainda destacou que Landim deve agir nos bastidores e mesmo diante das discordâncias vai seguir com a renovação. A tendência, como apurei no final de semana, é que Landim, como sempre faz nessas horas, não fala nada, ficar quieto e tomar a decisão adiante, provavelmente concordando com a assinatura do contrato. Mas para isso, Mauro César revelou que o mandatário rubro-negro tem uma estratégia montada para que a repercussão negativa seja a mínima possível. Deve esperar o meio do ano, férias, noticiário mais tranquilo, temporada acabou, Flamengo não deve ser campeão brasileiro, não é provável nesse momento. Eu não esperava isso, saiu agora. Para processa o Flamengo e recebe resultado surpreendente para o lateral direito. O Flamengo tropeçou contra o Fluminense no fim de semana, mas segue vivo na briga pela taça do Brasileirão. A disputa pelo título está repleta de rivais do rubro-negro, alguns até com mais chances de taça, o que não diminuiu a esperança da nação. A permanência do time na briga pelo campeonato sucede uma série de derrotas marcantes para o mais querido em 2023. Foi com a chegada de Tite que o torcedor flamenguista voltou a sorrir, o que não acabou não acontecendo com o conhecido do Mengo. Isso porque o lateral direito perdeu um processo contra o Flamengo em que o jogador reclamava da falta de pagamentos referentes a adicional noturno, 13º salário, FGTS, feriado, férias, repouso semanal remunerado, verbas indenizatórias e rescisórias. Na informação do jornal O Globo, porém, a Justiça do Trabalho deu vitória ao Flamengo por entender que houve prescrição na reclamação feita pelo atleta. Além disso, foi acusado de apresentar alegações falsas ao faltar à audiência. Ao todo, pedia cerca de 4 milhões de reais do Flamengo, que além de não ganhar, deve receber uma resposta judicial do rubro-negro. De acordo com a reportagem, o clube carioca deve recorrer pela condenação do jogador por má-fé. O Flamengo deixa todos esses assuntos para um setor separado da instituição, que cuida de questões jurídicas. Até porque hoje o foco principal de Landim e Marcos Braz é que Tite siga fazendo seu trabalho na beira do campo. Restando 5 jogos para o Flamengo terminar o ano, a equipe da Gávea tem um jogo a menos de 3 adversários que estão acima na tabela. Caso vença do Bragantino, o Mengo pode chegar à vice-liderança, a apenas 2 pontos do líder e vivo na briga pelo título. De saída do Flamengo, Rodrigo Caio pede salário de R$500 mil por mês para assinar com SAF do futebol brasileiro. Rodrigo Caio já se prepara para deixar o Flamengo. Nome bastante conhecido no futebol brasileiro, o zagueiro tem contrato somente até dezembro e, ao que tudo indica, não será renovado.
Na atual temporada, o defensor soma apenas 12 jogos disputados. Nestes, esteve em campo por 643 minutos. Ou seja, em média, foram apenas 7 jogos completos em todo 2023. Dessa forma, a tendência é de que uma saída aconteça em dezembro, já surgindo alguns interessados. Rodrigo Caio está com 30 anos de idade e é visto como uma boa oportunidade de mercado. No Flamengo desde 2019, o zagueiro fez parte de todas as grandes conquistas do mais querido no período, sendo bastante prestigiado pelos torcedores. Entretanto, os ciclos também se encerram. No futebol brasileiro, um dos clubes interessados é o Bahia. As informações foram publicadas pelo portal Notícias do Bahia, que ainda revelou o salário desejado pelo atleta. A fonte ainda conta que para fechar com o Bahia ou outro interessado, Rodrigo Caio quer um salário em torno de R$ 500 mil por mês. Entretanto, para tal investimento, o Bahia deve ficar na Série A. Mas enquanto isso, o zagueiro segue focado no Flamengo, que apesar das poucas chances, ainda sonha com o título do Brasileirão. Na última rodada, empate por 1-1 com o Fluminense. Na carreira além do Flamengo, o atleta soma passagem pelo São Paulo, clube pelo qual foi revelado. Por lá, foi campeão da Copa Sul-Americana no ano de 2012. 29,9 milhões de reais pelo passe mais 800 mil reais de salário por mês. Flamengo já sabe o que precisa fazer para fechar com o zagueiro Samir. Revelado pelo Flamengo, o zagueiro Samir sempre foi colocado como uma opção para retornar ao clube nas últimas janelas de transferências. O atleta continua no radar da diretoria rubro-negra, que promete a contratação de pelo menos uma peça no setor, podendo ainda chegar mais 2 reforços na zaga e, claro, mais uma vez ele está sendo especulado. Samir está no Tigres desde agosto de 2022, quando deixou o Watford da Inglaterra. O zagueiro foi vendido por 6,5 milhões de euros, 34,1 milhões de reais, à época, ao clube mexicano. Seu contrato vai até junho de 2026, com ele tendo vencimentos na casa dos 160 mil dólares, 800 mil reais, na cotação atual por mês. Vale ressaltar que a multa rescisória de Samir é de 6 milhões de dólares, 29,9 milhões de reais. O Tigres descarta completamente qualquer negócio que não seja o pagamento desta quantia. Recentemente ele foi sondado pelo Lille da França e Ludogorets da Bulgária, mas as conversas não avançaram e ele continuou no México. Dessa maneira, o Flamengo já sabe todos os valores para ficar com o atleta, restante apenas realmente fazer esses pagamentos, tanto para o jogador, bem como para o Tigres. E você, torcedor, o que acha de Samir no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.